Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 10, versos de 1 a 39. Neemias, capítulo 10, versos de 1 a 39. Nós vamos iniciar lendo a partir do verso 38 do capítulo 9. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Masaías, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes, os irmãos. E os irmãos deles, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Zacur, Serebeias, Sebanias, os chefes do povo, Paros, Paate, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Adonias, Bigvai, Adim, Rodias, Rassum, Bessai, Magpias, Mesulão, Rezir, Penatias, Hanã, Anaías, Hanoés, Pilha, Sobeque, Aias, Hanã, Anã, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus.
Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. O arrependimento visto em ações. O arrependimento visto em ações. Este é o nosso tema. Deus, este é o momento em que desejamos ouvir tão somente a Tua voz. Assim sendo, pedimos que Tu venhas falar conosco. Desejamos ouvir-te. Desejamos escutar-te. Assim sendo, ó Deus, que Tu possas falar conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. O arrependimento visto em ações. Eu penso que todos vocês sabem que o arrependimento genuíno não é estático. Não se estaciona nas lágrimas, nas palavras ou nas promessas. Podemos dizer que, figuradamente, ele possui pernas, pois anda, caminha dentro de casas, atravessa semanas, meses e anos, entra nos trabalhos, alcança o bolso e transforma relacionamentos. O arrependimento genuíno não se restringe, em outras palavras, a discursos, porque não tem a ver com demagogia, não tem a ver com palavras vazias, não tem a ver com uma vida destituída na ambiência comportamental de compromisso com Deus. Em Neemias 9, nós vimos o povo arrependido diante de Deus. O povo em lágrimas diante de Deus, reconhecendo os seus pecados. Isto está explícito nos versos iniciais do capítulo 9. O povo reconhecendo a sua infidelidade e, por conseguinte, a fidelidade de Deus. O capítulo 9 é o capítulo das lágrimas. O capítulo 9
é o capítulo das emoções mexidas. O capítulo 9 é o capítulo da alma balançada pela palavra de Deus, reconhecendo pecados e pecados dos mais distintos. É o capítulo do arrependimento genuíno, verdadeiro. Já o capítulo 10 é o capítulo da tomada de decisão. É o capítulo em que o arrependimento, em que as lágrimas se tornam ações, atitudes. É o capítulo onde o arrependimento do capítulo 9 é visto, é notado, é percebido, é visibilizado, é externado. No capítulo 9, o povo está em lágrimas. No capítulo 10, o povo está consciente de que deve visibilizar a mudança de vida por meio de ações. Por esta razão que eu resolvi pensar com vocês neste tema, o arrependimento visto em ações. Em primeiro lugar, o arrependimento se vê em ações de compromisso com Deus. Versos de 1 a 29 do capítulo 10. Fica evidente que todo o povo, a começar por seus líderes políticos, a saber, Neemias e outros, seus líderes religiosos, os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo, e o povo, de modo geral, decide formalmente a mudar de vida. Eles formalizam esta necessidade de mudança, de transformação. Vejam que o verso 1 mostra o povo carimbando um documento. Verso 38 do capítulo 9. Evidencia que o povo resolve confeccionar, escrever um documento que comunicava a decisão desse povo de se comprometer com Deus publicamente. E eles selam, eles carimbam este documento. O arrependimento é visto aqui em uma ação de compromisso público com Deus, que tem a ver com tomada de decisão, que tem a ver com o seguinte: nós precisamos mudar, nós precisamos viver o que nós proferimos, o que nós propalamos, o que nós anunciamos acerca de Deus em nossa vida. Arrependimento que tem a ver com todos. Nós podemos dizer que o capítulo 8
é o início de um grande avivamento. O capítulo 9 é a consequência deste avivamento. Porque em todo avivamento se percebe inicialmente arrependimento, consciência profunda de pecado, quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é comunicada, e é isso que nós vemos no capítulo 8, a palavra de Deus sendo comunicada, e por conseguinte, o arrependimento no capítulo 9, e no capítulo 10, o desejo de se viver publicamente, fincada na obediência a Deus. Em outras palavras, esse povo está dizendo: nós não nos envergonhamos de viver o que nós temos que viver. Ou seja, de sermos publicamente de Deus. De deixarmos explícito, evidente, que temos compromisso unicamente com Deus. A ação inicial, que resultado deste arrependimento genuíno, é dizer publicamente: pertencemos a Deus. Nós decidimos dizer ao mundo que somos de Deus. Todo o povo, irmãos, nós temos que entender que quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em nós, ou Cristo em nós, automaticamente há uma necessidade de tornarmos isto público. Quando o Evangelho alcança, quando o Evangelho encontra, quando o Evangelho acha um perdido, este que estava escondido, que não tinha nenhuma visibilidade no que diz respeito ao que fazer na vida, passa a ser alguém visível no que diz respeito ao que se deve ser na vida. A quem pertence, de quem é, para onde vai. Este povo, por meio de uma ação formal, pública, destaca: pertencemos a Deus. É decisão. É convicção. Nós não nos envergonhamos, pelo contrário, nós nos envergonhamos porque isso ficou explícito no capítulo 9, dos nossos pecados, da nossa vida de rebeldia, mas do nosso compromisso com Deus, nós nos alegramos e publicamos isso, decisão de que havia a necessidade de se dizer: temos compromisso com Deus. De agora em diante, nós, em outras palavras, vamos viver só para o Senhor. Eu nunca vi
alguém que foi encontrado pelo Evangelho não ter esta gana, este desejo de mostrar, de dizer, de fazer isso conhecido. Quem diz que está no Evangelho, mas vive escondido ou escondida, não explicita, não deixa isso visível, não deixa isso notado, é porque não foi achado. Porque o arrependimento genuíno, verdadeiro, promove essa necessidade espontânea, automática. Eu me lembro que nos primeiros meses da minha conversão, eu fazia questão de andar com a Bíblia nas mãos. Eu fazia questão de dizer, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. É isso que esse povo está dizendo, nós pertencemos a Deus. Você tem vergonha? Você se esconde? Por onde você passa, por onde você anda, as pessoas veem em você que você tem compromisso com o Evangelho, que você é de Deus, que você é do Evangelho. É público isto, é perceptível isto, é evidente isto, é notável isto. Em segundo lugar, o arrependimento se vê em ações de separação e consagração. Verso 30. Veja o que diz aí, o verso 30. Não daremos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles para nossos filhos. O que eles estão dizendo? Nós não vamos envolver a nível de relacionamento com quem não é de Deus. O segundo sinal do arrependimento em ação é a mudança de relacionamentos e alianças. O povo passa a ter consciência de que quem é de Deus não deve se envolver com quem não é de Deus. Em casamento, em aliança, em relacionamentos profundos. A decisão de se comprometer com Deus publicamente, por conseguinte, tinha a ver também com não firmar alianças com povos que não subscreviam a palavra de Deus, que não tinham compromisso com Deus. Esse povo, vocês sabem, estava vindo do cativeiro babilônico. Por lá ficou 70 anos e provavelmente casamentos, alianças, vínculos profundos com pessoas que não faziam parte do povo de Deus haviam sido feitos. E aqui eles estão dizendo, já em Jerusalém, já diante dos muros reconstruídos, nós nos comprometemos em não dar os nossos filhos, as nossas filhas, a filhos de pais que não subscrevem a palavra de Deus. Separação e consagração. Infelizmente, nós vivemos em uma época onde a consciência da necessidade de estabelecer separação e consagração não tem sido percebida facilmente. Não se envolver com quem não é de Deus, profundamente, intimamente, em casamento, em aliança, em negócio, em vínculos relacionais mais profundos.
Quem é de Deus, quem vive publicamente, tendo compromisso com Deus, não vai buscar amigos ou amigas. Em territórios mundanos. Quem é de Deus, quem tem compromisso com Deus público, vive afastado, afastada do que não tem a ver com o que Deus requer dos seus servos, no que diz respeito às questões éticas, às questões comportamentais. Os nossos filhos, as nossas filhas, não vão estabelecer vínculos com quem não é do Senhor. Nós nos comprometemos formalmente, publicamente. Hoje nós vivemos uma época onde relacionamentos mistos, vínculos mistos, com gente mundana, com gente que não é de Deus, com gente que não teme a Deus, com gente que tem uma visão totalmente distinta da visão de quem anda com Deus na vida, tem sido o tempo todo estabelecido, tem sido o tempo todo feito, isto é, vínculos, pactos, alianças. A probabilidade majoritariamente dá certo é ínfima. Vocês sabem que Deus, desde que o povo saiu do Egito, preservou este povo, neste sentido, isto é, de não fazer, ou de não permitir, melhor dizendo, que este povo viesse a fazer aliança, ou alianças com povos estranhos. Quando o povo chega em Canaã, a determinação vinda de Deus foi: destruam tudo. Vem com nada, nem com os objetos, com as tendas, com as relíquias, com os bens, com as pessoas dos povos estranhos. Às vezes nós nos perdemos porque nós temos mais vínculos com gente que não é de Deus do que com gente que é de Deus. A gente participa mais das festas mundanas do que das festas ou dos encontros que tem a ver com o Evangelho. A gente é mais visto ou mais vista nos arraiais do inimigo, onde majoritariamente se percebe mais gente comprometida com os carnavais da vida do que com o Evangelho, infelizmente. Vínculos relacionais profundos com quem não conhece o Evangelho. Esposas, esposos, filhos e filhas, que por causa disto passam a ouvir conselhos satânicos, demoníacos, porque convivem mais com gente que já é do diabo. Esta atitude é uma atitude de preservação. É uma medida preventiva. É um cuidado. Romper com práticas antigas, com vínculos antigos, com vida que tem a ver com o mundo, com o paganismo, com o que não é de Deus. Quais são seus amigos? Quais são seus conselheiros? Quais são as casas que os seus pés têm pisado? Em quais sofás você tem sentado?
com os ouvidos abertos. De quem é de Deus ou de quem é do mundo? Cuidado, esposa. Cuidado, esposo. Cuidado, filha. Cuidado, filho. Cuidado, povo de Deus. Em terceiro lugar, o arrependimento se vê em ações que recolocam Deus no centro. Verso 31. E que se os povos da terra trouxessem mercadorias ou mantimentos no dia de sábado para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem em dia santo. Em outras palavras, esse povo está dizendo publicamente, formalmente, nós não vamos mais negociar no dia do Senhor. Deus é prioridade. No dia do Senhor, nós não vamos, por mais que seja um negócio vantajoso, por mais que seja uma proposta, financeiramente falando, irrecusável. No dia do Senhor, Deus em primeiro lugar. Deus no centro. A prioridade passa a ser o próprio Deus e não as coisas, as necessidades vitais. Deus no centro. O arrependimento se vê em ações que recolocam Deus no centro. Em primeiro lugar, na página da agenda da nossa existência. Deus passa a ser prioridade. Hoje, o meu compromisso é prioritariamente com Deus. Daí as minhas necessidades ficam em segundo plano. Não são primárias, mas secundárias. Esse povo é movido pela consciência do arrependimento genuíno, a perceber que não estava colocando Deus no centro da vida. Negociavam no dia que Deus havia dito por meio de Moisés que não deviam negociar. Não perdiam a oportunidade. Porque Deus havia de deixado de ser o centro. 70 anos envolvido este povo com pagãos que desconheciam a lei de Deus, não priorizando este povo, Deus. Deus tem sido prioridade em sua vida? Quem é o centro da sua existência? Quem está sentado na cadeira principal das suas emoções? Quem está sentado na cadeira principal da sua cabeça, do seu coração, da sua casa, dos seus negócios, dos seus bens? Os seus interesses? Ou você ou Deus? Se for você, se for os seus interesses, o dia do Senhor será apenas mais um dia. Porque a prioridade sempre haverá de ser os seus interesses, você. Se no seu casamento, se na sua casa, se na sua vida, se na minha vida, se na nossa vida, se na nossa existencialidade nós formos o centro, nós vamos agir o tempo todo sem considerar o que Deus nos pede. Talvez, irmãos, a razão de não vivermos em momentos cruciais, fundamentais do Evangelho,
testemunhando seja essa. Porque Deus não é prioridade. Porque Deus é secundário e não primário. A gente não pensa 1, 2, 3 vezes para deixar de fazer. Porque tem a ver conosco, com os nossos desejos, com os nossos interesses, com a nossa vontade, e por essa razão, muitas vezes, nós subjugamos a Deus em nós, ao escanteio das nossas emoções, ao escanteio da nossa existencialidade na existência. Subjugamos. Porque não é o centro, não é prioridade. No dia a dia, a gente percebe isto facilmente. Eu percebo na minha vida. Quando eu estou no trânsito, quando eu fico nervoso com a buzina, ou com alguém me ultrapassando. Entre tantas e tantas e tantas outras coisas. Nós precisamos colocar Deus no centro, para que o Evangelho pulse mais. Para que, em vez de subjugarmos emocionalmente a Deus, considerando as nossas emoções, Deus venha subjugar por meio do Espírito Santo as nossas emoções. E pode vir buzinas e mais buzinas, xingamentos e mais xingamentos, no trânsito ou em qualquer outro lugar, que não vai acontecer nada emocionalmente conosco. Em quarto lugar, o arrependimento se vê em ações de zelo e responsabilidade com a casa de Deus. Versos de 32 a 39. A partir do verso 32, o texto fica prático. O arrependimento aparece em gestos concretos de cuidado com o templo e adoração. Eles organizam contribuições para sustentar o altar, voltam a entregar os dízimos, reconstroem a ordem da adoração e concluem com uma frase poderosa: não desampararemos a casa do nosso Deus, verso 39. Compromisso em manter o funcionamento das coisas relacionadas com o culto a Deus, a casa de Deus. Dízimos, ofertas, doações, contribuições. Volto a ressaltar: o templo havia sido destruído com a invasão dos babilônios. Eles haviam ficado 70 anos sendo subjugados pelos babilônios. O templo é reconstruído. Esdras, Zorobabel, os muros. E eles percebem a necessidade de voltar a manter todo um funcionamento que tinha a ver com o culto, com a adoração a Deus. O lugar onde nós nos reunimos é responsabilidade nossa mantermos-o. Nós fazemos parte de um sistema. E um sistema eclesial, e nós, quando nos tornamos membros desse sistema, nós nos comprometemos publicamente no batismo a honrar, a sustentar, a manter, por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Às vezes a gente passa por dificuldades porque muitos não possuem a consciência
de que o lugar, juntamente com o funcionamento do culto, um lugar onde o culto acontece, e o funcionamento do culto precisa ser mantido. Mãos voluntárias, corações voluntários, a necessidade de cuidar da adoração, de cuidar da casa do Senhor, de fazer parte da manutenção por meio dos seus dízimos, das suas ofertas. A gente vive, infelizmente, uma inadimplência por parte até de líderes que não dizimam. E às vezes a igreja passa por dificuldades porque não há essa consciência por parte de muitos. Porque uma coisa está ligada à outra. Se Deus não é prioridade, as coisas de Deus também não são prioridade. Vejam que o arrependimento gera necessidade de tomada de decisão pública, por conseguinte a separação do mundo, pondo Deus em primeiro lugar, e por conseguinte as coisas de Deus passam a ser primazia, no bolso, no serviço deste povo. Uma coisa está ligada à outra. Há uma conexão aqui. Fidelidade, consciência de que a responsabilidade não só do pastor, não só dos presbíteros, mas de todos, de manter um lugar onde a igreja se reúne, o funcionamento do culto. E muitos não têm. E por essa razão, as necessidades surgem e a igreja passa a viver não como igreja. Em quinto e último lugar, o arrependimento se vê em uma vida coerente e perseverante. Verso 39, com a expressão que diz: assim não desampararemos a casa do nosso Deus. Mostra coerência. Eles viveram o que prometeram. Mostra perseverança. O compromisso foi de longo prazo. Mostra fidelidade contínua. Não abandonar a casa de Deus era manter aceso o arrependimento no tempo. Eles se organizam, vejam, para acender o fogo, para manter o altar aceso. Eles distribuem grupos para que o culto funcionasse, a adoração. Isto evidencia coerência e perseverança com o compromisso estabelecido publicamente. O arrependimento é visto em ações, em atitudes. Por essa razão eu comecei dizendo que o arrependimento genuíno não é estático, não se estaciona nas lágrimas, não se estaciona nas palavras ou nas promessas. Ele anda, ele transita por diversas dimensões, ambiências da nossa vida. É percebido, é notado, é visto, quase que tocado, sentido. É palpável ou palpável. Coerência e perseverança. Esse povo continua. Nós não vamos deixar a peteca cair. Nós vamos continuar. Coerência e perseverança. Quando há arrependimento genuíno, não se nota a mudança por um tempo somente. Quando é genuíno, é contínua a mudança, porque há perseverança, há coerência. Neemias 10,
versículo 39 mostra que o arrependimento não termina no altar, mas se prolonga na rotina. O povo não queria apenas reconstruir os muros, queria reconstruir a fidelidade. Eles entenderam que o arrependimento não é apenas começar de novo, mas permanecer novo. É permanecer novo. É fazer notado todo compromisso por meio de ações estabelecido publicamente com Deus. Eu concluo dizendo que Neemias 10 nos mostra que o arrependimento não é apenas reconhecer o erro, é mudar o caminho. Não é apenas lamentar o que se perdeu, é reconstruir o que foi quebrado. Naquele tempo o povo firmou um pacto que com tinta, nomes escritos, compromissos registrados, decisões seladas diante do Senhor. Era um arrependimento visível, documentado, que podia ser lido e lembrado. Hoje, o pacto não é mais feito com tinta, mas com sangue. O sangue do Cordeiro é o selo do novo concerto, do novo pacto, e o arrependimento continua sendo a resposta a essa aliança viva. Lá o compromisso, resultado desse arrependimento, foi visibilizado por meio da caneta, por meio da tinta, por meio da pena. Aqui, com Cristo, é visibilizado porque o sangue nos atinge por meio de atitudes de vida. O arrependimento que Deus vê é aquele que o mundo também pode ver. Quando o arrependimento é verdadeiro, ele se vê nas atitudes, nas escolhas, na adoração e na constância. Eu arrependi, mas não se percebe mudança. Mudança nas escolhas, mudança nos ambientes, mudança nos gestos, mudança nos gostos. Não se percebe. O novo não deixa de ser novo, é permanente e constante. Deus amado, louvamos-te por ser quem tu és, porque o Senhor nos acolhe todos os dias em Cristo. O Senhor nos envolve todos os dias em Cristo. Ó Deus, não permita que venhamos a viver como se nada tivesse acontecido conosco. Precisamos, Deus, evidenciar essa mudança nos ambientes, nos relacionamentos, nas amizades, nos negócios, no envolvimento com as coisas do Senhor, na casa do Senhor, na igreja visível. Nós precisamos. Assim sendo, pedimos que tu venhas em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, agir em nós. Não queremos ser enganados por nós mesmos, de que estamos no Evangelho sem estarmos. Porque se não houve mudança de ambiente, de gosto, de relacionamento, nas amizades, e em todas as esferas que envolve a nossa vida, é porque não houve mudança. É porque não houve arrependimento. Tem compaixão de cada um de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.